Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui gravar um vídeo, fazer um convite para vocês, que nós vamos inaugurar um quadro novo aqui no canal, Quinta de Flores. Eu gosto muito desse título, já faz muitos anos que eu faço uma postagem lá no Facebook com esse título, então eu posto uma foto de um trabalho e deixo uma mensagem para as minhas amigas, para o pessoal que me segue, todas as quintas-feiras. Ultimamente eu ando um pouco meio distante, mas esse dia é especial, porque eu sempre dei aula dias de quinta-feira, aqui na cidade que eu vivo. Então, a quinta-feira é um dia muito especial para mim. E veio a ideia, né, de fazer um quadro no canal Quinta de Flores. Então, nós vamos inaugurar. Quer dizer, semana passada já teve um pequeno vídeo falando sobre isso. Mas agora eu vou fazer uma pequena aula. Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, todas as pessoas que estão seguindo, comentando, deixando a sua força, o seu incentivo. Agora a gente está com um formato diferente de vídeo, uma nova experiência. São trabalhos feitos inteiros, né? Que você começo, meio e fim. Então são aulas seria um passo a passo muito longo. E a gente teve a ideia de colocar como vídeo no canal como uma demonstração do trabalho inteiro. Então, para quem tem comentado que preferia as aulas faladas, com a professora ensinando, então essa é a novidade que eu vim contar. Nós voltaremos com força total, se Deus quiser, e vocês mandem energias boas para que a gente consiga colocar todas as quintas-feiras um pequeno passo a passo da professora falando, conversando e a gente batendo um papo sobre pintura porcelanizada, que é o meu estilo e o que o canal se propôs a fazer desde o princípio. Muito obrigada por todos estarem aí. Eu deixo o meu abraço para todas as mulheres, né, no dia 8, Dia Internacional da Mulher. E vamos colorir o mundo com pintura porcelanizada, no estilo porcelana, sobre tecidos. Um grande beijo em todos vocês. Se inscreva, deixa o seu comentário, o seu like. E a gente vai crescer compartilhando aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é a pintura. Até mais. Começando hoje a nossa aula, nossa primeira aula, Quinta de Flores. E eu escolhi para mostrar para vocês o meu projeto mais famoso das feiras, da internet, que é o meu passo a passo de rosas. Eu não vou fazer o passo a passo, porque já tem ele no canal, né? A sequência. Eu vou fazer esse motivo aqui, mas eu queria mostrar para vocês. Esse é o projeto que eu levava para as feiras, que eu tenho na minha apostila. Quer dizer, a apostila eu não tenho mais porque se esgotou. Mas eu tenho o meu exemplar, né? Então, eu guardo com muito carinho. E aí eu queria mostrar para vocês esse projeto. Aqui, ele foi feito no tecido. Já tá bem sujinho, bem amarelado. Esse paninho eu levava para todas as feiras. E as alunas faziam esse passo a passo nas oficinas.
e era muito legal, muito alegre. Eu quero deixar um beijo grande para todas as alunas que já passaram pela minha vida e que acrescentaram um pouco delas em mim, e com certeza elas levaram um pouco de mim para elas. Todas as pessoas que já compraram esse projeto, muito obrigada. E eu quero mostrar, renovar ele, né? Vamos refazer ele para ver como que ele vai ficar hoje. Depois de tantos anos, ele está de volta. Então, vamos começar. Vou deixar ele aqui. Vamos conversar um pouco sobre as cores. O pessoal pergunta muito sobre as misturas de cores que eu faço. Eu uso uma paleta bem básica de cores. E quando vou fazer os meus trabalhos, aqui nós temos alguns exemplos, olha. Algumas folhas mais cinzentas, outras bem verdes, outras um verde mais... Aqui um verde mais amarelado, aqui um verde mais esbranquiçado. E a pintura porcelanizada, ela tem a característica da porcelana, que são tons mais esfumados, mais enevoados. Então eu criei essa paleta de tinta, de cores, a partir dos exercícios que eu via nas revistas de pintura em porcelana. Então eu vou começar mostrando aqui para vocês assim. O azul, o verde oliva escuro, esse verde oliva aqui é bem mais amarelado, no pratinho dá para ver bem, e o sépia. Então eu misturo esses três: azul, verde oliva escuro e sépia. Esse tom também eu já misturei, mas a maioria das vezes é esse tom que eu misturo. Então nós vamos conseguir vários tons, olha, que dá pra gente fazer uma gradação. Aquela escala de gradação de cores. Olha como que já muda. Então esse exercício é importante você fazer quando você vai fazer os seus treinos. Claro que os treinos eles são necessários e eles são feitos fora do trabalho. Não é num projeto pronto, né? Você vai pegar um pano de prato para pintar, uma toalha, você não vai fazer teste nela. Isso tem que ser feito numa amostrinha à parte, num caderno de estudos. No meu primeiro curso, Primeiros Passos, que tem aqui no canal, eu fiz um livro de pintura. O sonho é editar esse livro, é transformar ele num e-book, transformar ele numa revista. Mas esse sonho tá lá, guardadinho. Então, faça você também um livro de estudo seu. Você pode fazer no tecido ou você pode fazer no papel. Tem alguns papéis de aquarela que aceitam perfeitamente a tinta e dá para você fazer estudos muito interessantes. Então era isso que eu queria falar para vocês assim, antes da gente começar o trabalho propriamente dito, porque é importante você fazer esse teste, fazer essa prática com as cores. E aqui você pode adicionar
tons rosados, tons roxos, do violeta até o lilás. Cada tom que você acrescentar, você vai ter folhas diferentes. Temos folhas de outono que são queimadas, avermelhadas, alaranjadas. A gente não faz muito isso, a gente não tem esse hábito, mas quando você vai iniciar um curso de desenho, de pintura, tem as gradações, né? Das sombras para as luzes, das luzes para as sombras, e o círculo cromático, que é muito importante você conhecer a família das cores, certo? Nós vamos falar mais sobre isso, só que agora nós vamos para a nossa aula de rosas. Aqui as cores que eu vou usar. Só acrescentei o púrpura. Vou fazer uma demonstração aqui rapidamente. Olha, quando eu acrescento o púrpura, eu já tenho um novo tom para fazer uma folha. Então, vou ter outra. Olha, outro tom de verde. Então, a infinidade de cores que surge de uma paleta básica é muito grande. Então, vamos começar. Eu sempre gosto de trazer a pintura. Então, a gente começa pelo fundo e vem trazendo os elementos. Aqui eu vou aproveitar essa mistura de cor. Eu não lavei o pincel, eu lavo pouco o pincel, porque toda a mistura de cores, cores novas que você consegue, se você lavar, você perde. Então, eu começo pela profundidade, que é áreas de sombra. Aqui nessa parte de baixo do galho, é áreas de sombra. A pintura sempre começa pelo fundo? Sim, a pintura sempre começa pelo fundo, pelo céu, se for uma paisagem. Então, a gente vem descarregando toda essa cor escura, essa cor de sombra, a profundidade. Por que essa cor tão escura, essa profundidade? Para dar apoio. Imagine que isso aqui é um pé de rosa e a parte de baixo, onde fica o cabo, o caule, a sombra. Então, a rosa tá fazendo sombra nessa parte. Aí eu já começo a acrescentar um tom claro. Poderia ser um verdinho mais clarinho, um rosado. Depende daquilo que você quer. Quanto mais longe do desenho, mais claro. Quanto mais próximo, mais sombra. Nessa parte que tem mais elementos, né? Que tem o caule, que tem as folhas, os galhos. Então, as pinceladas são circulares e bem firmes, circulares e vigorosas, para entrar bem na trama do tecido. Eu já falei isso em outro vídeo, que a pintura porcelanizada, ela é muito delicada, mas é a técnica que deixa ela delicada, porque as pinceladas são fortes e vigorosas.
levar um pouquinho pra cá pra vocês verem o que eu tô fazendo. Então, nessa parte aqui, eu já começo a preencher as folhas. Então, marca o meio. Essa é a linha central da folha. Eu vou trazer pra fora, do lado direito. Aproveitar esse cinzento que ficou aqui, dessa mistura. Sem lavar o pincel, aí eu carreguei de marfim, eu venho do lado esquerdo e puxo para fora. Do lado direito, de fora para dentro, nessa parte superior da folha. Marca o meio. Peguei mais um pouco de sépia. Trago essa cor para fora da folha. Para fora da folha não, dentro da folha, mas pro lado direito. De dentro para fora. Isso é uma regra básica que é bom a gente ir falando para poder memorizar. Depois você faz rapidamente, sem nem pensar muito. Já ficou 2 tons diferentes. Porque na natureza nós não temos nada igual. Uma folha diferente da outra. Aqui eu vou acrescentar um pouco de verde oliva. Verde oliva normal. Mesma coisa. Nota que eu deixo ela bem dividida. Aí depois eu trago a mistura da cor que foi feito no pincel pro outro lado, esfumando. Agora eu vou pegar um pouco de azul. Vou acrescentar essa mistura. Esse azul é azul turquesa. E aqui tem algumas folhinhas mais novinhas. Vou pôr um pouquinho de púrpura, para dar um tom arroxeado. Marfim. Peguei um pouquinho de marfim. E essa cor que sobrou aqui no pincel, eu não vou lavar. Eu vou descarregar ela no fundo. Eu vou colocar ela aqui, nessa parte superior. Aqui você poderia estar usando também um clareador, um diluente junto, para poder esticar. Aqui tem uma outra folha. Isso não é economia de tinta, é para aproveitar os tons que se formam no pincel, que são cores ricas, então a gente não desperdiça.
Nessa parte aqui superior eu vou fazer umas folhinhas já mais amarronzadas, que misturei púrpura, um pouco de sépia, e eu não lavei o pincel. Essa técnica exige só a sua atenção e prática, né? Você tem que praticar. Agora eu vou pôr um pouco de branco, porque eu vou fazer um esfumado aqui ao redor, que é o fundo, com o branco. Eu chamo esse passo de porcelanizar o fundo. Porque na pintura em porcelana, você vem com o pincel como se estivesse varrendo a tinta. Na pintura em tecido, você vai fazer o mesmo movimento com o pincel, em todas as direções, movimentos circulares, movimento de X, e um tom claro. Então, olha só, nós temos essa camada profunda, e aqui já tem uma área mais iluminada, só que não é um branco, não é uma cor assim, um vazio. Ela tem cor, que é um cinzento, para dar a sensação de plano. Agora eu lavei o pincel, e eu vou pegar um pouquinho de amarelo, branco, e vou colocar uma luz desse lado aqui no fundo. Como se a luz solar estivesse vindo dessa direção. Tudo isso é imaginação que você vai colocar no seu trabalho. Para dar mais riqueza. Mesmo que seja só uma toalhinha de bandeja, mas é um trabalho eu gosto muito de usar pincel grande para fazer o fundo. Esse aqui deve ser o número 18. Acrescentei um pouco de água. E agora eu vou espalhar esse branco, essa cor, por toda a pintura. Não tem importância que sobe, que vai nas folhas. Eu chamo isso de porcelanizar. Aqui eu tenho uma outra folha. Como ela está do lado da luz, vou fazer ela mais clarinha. Aqui também tem algumas folhinhas. Quando eu fazia aula de tela, os companheiros nossos colegas de turma, nós éramos em um número grande de pessoas,
pessoal chamava essas folhinhas de folhinhas fantasma. Saudade daquela turma. Olha aí, nós temos folhinhas de rosas coloridinhas. Agora eu vou fazer os galhos. Aproveitar essa profundidade, essa cor escura. Vou diluir um pouquinho com água. Eu uso muito água. E ela conseguiu um tom forte de verde, azulado, que tem sépia. E nós vamos fazer os galhos, as nervuras. Eu não contorno o elemento inteiro. Um pouco mais de sépia. Se você não gostar de contorno, você pode fazer com o pincel um pincelzinho maior, em vez de ser o filete, e espalhar, que também dá um resultado bonito. Os galinhos não são muito fininhos, você pode dar uma engrossada, fazer alguns espinhos. Aqui na minha vila tem bastante cachorro, todos os vizinhos têm cachorro. A gente não tem mais porque morreu, e aí a gente não quis mais. É muito sofrido perder um animalzinho de estimação. Mas aqui todos os vizinhos têm, então os vídeos serão todos com música. Se o contorno ficar muito marcado enquanto está úmido, você pode disfarçar. Folhas mais trabalhadas, tudo que você faz na pintura, de capricho, é um diferencial para o seu trabalho. Tudo que você acrescenta de valor é valor até para na hora de precificar, você também pode acrescentar no seu valor aí final. Como diz uma amiga muito querida, que eu sigo ela nas redes, eu mesma faço, eu mesma gosto. Nessa fase, a gente pode aproveitar e fazer algumas pinceladas aleatórias, que também preenche e dá volume, como se fosse folhas atrás.
mais embaixo, assim como na natureza. No original, nessa folhinha aqui tem uma dobra, que eu só fiz com uma manchinha de cor mais escura. Aqui nós temos um botão. Sépalas verdinhas. Uma claridade. Como tá mais longe, não pode ser muito verdão. A gente tem que observar sempre os planos da pintura. Agora nós vamos para a rosinha. Então, eu vou desocupar aqui meu companheiro prato. Colocar no amarelo. Púrpura. Como sempre, não lavei o pincel. Aqui já tem amarelo e púrpura. Então, eu venho no miolo. Eu estou olhando no modelo que eu mostrei para vocês. Deixa eu mostrar novamente, olha. Esse modelo. Começa pelo miolo. Essa parte de baixo a gente chama de cálice ou taça. Tem gente que fala que é taça. Outras pessoas falam que é o pires. Que é o pires, né? E a xícara. A rosa tem uma forma esférica, arredondada. As pétalas são intercaladas, sempre saindo desse centro. Na verdade, ela cai aqui, né? Aqui é o centro do botão. Então, o botão está aqui. E as pétalas vão se abrindo. Uma para cá, uma para lá, uma no centro, sempre intercaladas. Eu vou colocar um pouco de amarelo nessa parte aqui pra gente ter uma luz. Uma luz não, porque a luz tá vindo daqui, né? Uma parte mais sombreada de cor. Agora eu vou fazer uma mistura
com essa cor. E marfim. Então, eu vou ter um rosa antigo. Poderia usar cor pura? Sim. Mas, no meu trabalho, é mistura de cor. Então, essa cor eu vou preencher. Pode ver que é mais cor, ó. Eu vou preencher toda a rosa. E aí, de fora pra dentro das pétalas. Temos um tom rosa chá. Um rosa antigo. Então, pinceladas de fora pra dentro, olha, nesse movimento. De fora pra dentro, de fora pra dentro. Sempre de fora pra dentro, acompanhando o movimento da pétala. Procure não tirar toda essa sombra. Aqui nessa hora a gente tem que ter cuidado para não se perder do risco. Vou diluir um pouco essa cor. E nessa parte superior, eu vou pincelar essa parte da boca da rosa. Tem gente que chama de boca, eu falo a parte superior. Acrescentar um pouco mais de púrpura. Nessa parte sombreada também um púrpura um pouco mais escuro. Venho com um pouco de branco. Aqui eu usei marfim. Aqui eu já quero um pouco de branco. Então, apesar do risco, a rosa ela é toda construída à mão livre. Púrpura puro. Como ficou pétalas grandes, a gente usa um movimento circular também para pétala central sempre, sem lavar o pincel, eu acrescentei branco. Vamos fazer um movimento circular como se estivesse boleando. Um pouco mais de branco para realçar. Agora dela toda preenchida, a gente vem fazendo, cobrindo as partes que ficam um pouco sem tinta. Sem apertar demais o pincel. Levemente assim, a gente faz uma união das cores que foram colocadas.
Agora aqui eu misturei um branco, só com a sujeira que estava no pincel, não lavei. Aliás, eu molhei, acrescentei um pouco de água e diluí. Agora eu vou vir nessas pétalas, definindo elas. É uma pré-luz. Tá bem branco. Parte mais iluminada. Como a tinta ainda está molhada, ela vai se misturando a essa cor clara. A mão bem leve, acompanhando os movimentos anteriores, de fora para dentro. Um movimento circular, boleado, e a gente já começa a fazer alguns cortes finos. Essa parte central bem mais iluminada, aqui nem tanto, porque aqui é mais sombreado. Aqui eu vou acrescentar um pouco de claridade também. Uma luz, como se fosse um raio de luz aqui, de sol. A pintura é um momento que você aproveita para viajar na natureza, imaginando o trabalho de Deus, né? Porque a natureza ela é maravilhosa e dela nós podemos retirar sempre com todo respeito, imaginando, criando a nossa rosa. Agora a gente deixa secar um pouco. Então vamos fazer uma luz no botão. Alguns cortes, algumas pétalas. Essa parte aqui é sempre um pouquinho mais forte. Agora a rosa precisa secar um pouco para a gente dar o acabamento nela. Agora com um pincel chato, cabo vermelho, cerdas curtas, eu vou fazer a luz mais intensa.
pinceladas mais soltas. Espero que vocês estejam gostando. É só uma demonstração de um pequeno passo a passo. Pintura porcelanizada. Sempre pinceladas delicadas nas áreas de luz, na hora de iluminar. Trabalhando os detalhes. Para ficar um miolinho tão branco. Pinceladinhos com pincel filete. Quem puder, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para receber quando chegar vídeos novos. Muito obrigada a todos por assistir. Feliz Quinta de Flores para todos vocês. Beijo!